Olá, líderes da Associação Catarinense, líderes de aventureiros e desbravadores. Será um privilégio passar com vocês os próximos minutos. Bem, meu nome é Anselmo, sou distrital da 11ª região de Garopaba, Imbituba, Paulo Lopes e Maruí. Uma região muito bonita e é um privilégio, como eu já disse, participar de mais um CTBD. Nós queremos aproveitar a atual conjuntura que estamos vivendo no mundo e lançar a seguinte pergunta: qual a melhor maneira de se proporcionar segurança? Nós temos visto diariamente nos noticiários as nossas autoridades políticas, a ciência, a medicina. Eles estão pensando, eles estão planejando e eles estão executando tudo para que a população tenha segurança. Nós, como líderes de desbravadores, nós não podemos agir de maneira diferente. Nós precisamos, nas nossas atividades, em nossos clubes, no nosso dia a dia, nas nossas reuniões regulares, nós, que eu digo, todos, seja o nosso departamental, seja os nossos coordenadores regionais, distritais, diretores e conselheiros, sempre realizarmos nossas atividades com esses três objetivos. Nós precisamos pensar em segurança, nós precisamos planejar com segurança e executar com segurança. Se nesse processo houver falha, nós corremos riscos realmente de não proporcionar a segurança adequada aos nossos clubes. Há uma frase que eu aprendi no início da minha carreira militar e que eu levei até o final dela, principalmente quando eu dava instrução em alguma atividade de risco, e lá a gente tem muito risco devido ao material bélico, munição, explosivos, enfim, que diz o seguinte: seu primeiro erro pode ser o último. E é uma grande realidade. Seu primeiro erro pode ser o último. Então que nós possamos, essa instrução tem esse objetivo: nos preparar para termos esse raciocínio, pensar, planejar e executar nossas atividades sempre com segurança. Nós precisamos de líderes que realmente vivam isso no dia a dia. E um aspecto muito importante também na execução das atividades é a calma, tanto para o líder de aventureiros, de desbravadores, o instrutor em si, quanto também para os nossos pequenos, aqueles que nós chamamos de instruendos, aqueles que nós estamos instruindo. Eles precisam sentir segurança ao executar as atividades. Vou contar rapidamente para vocês uma experiência que eu tive na minha vida e que salvou a minha vida. Nesse aspecto, calma. Em junho de 92, eu estava servindo no 5º RCC em Rio Negro, Paraná, e estava morando lá, consequentemente, e eu já estava trabalhando, socorrendo vítimas da enchente já há 5 dias, direto, dia e noite, a gente estava socorrendo o pessoal. E num sábado, do sábado para o domingo, era torno de meia-noite, eu estava indo na casa da minha mãe buscar mais roupa seca, que era praticamente impossível ficar seco. E eu esqueci que da avenida que dava na casa da minha mãe havia tomado de água devido a um riacho que passava próximo. E eu dormi no volante e eu entrei com o carro na água. Não levou um minuto, o carro cobriu completamente, os vidros estavam fechados, estava chovendo muito. E eu não conseguia sair de dentro do carro. Aquilo borbulhando, aquela água suja dentro, já olhava pelos vidros, tudo amarelo de água suja, barrenta. O carro ainda estava em deslocamento, se movendo na água. E eu pensei, tirei tanta gente da água e vou morrer na água. Desliguei o carro, logicamente, que eu tentei dar ré e já não consegui mais, o carro já estava flutuando. Desliguei o toca-fita, né, na época do toca-fita. Coloquei a chave no bolso para não perder,
havia importância isso naquele momento. E a hora que eu tomei o último bolsão de ar que saiu do carro, eu estava já respirando no teto do carro e tentei quebrar os vidros, não quebrou, não quebrava de jeito nenhum. E então que eu senti que o carro, quando saiu o último ar dentro do carro, o carro assentou, acabou a pressão interna e eu consegui, e lógico que eu já tinha tentado, mas eu consegui naquele momento levar a mão na maçaneta e baixar o vidro e sair pelo vidro. Eu acredito, eu tenho um testemunho até sobre isso. Na época eu não era cristão, eu conhecia minha esposa que nasceu na igreja adventista 30 dias certinho, 30 dias depois desse acidente. Eu acredito plenamente que Deus tinha planos para mim ao Ele me salvar naquele momento. Tanto é que hoje eu estou aqui falando para você. Mas eu acredito também que a calma naquele momento me ajudou para que hoje eu pudesse estar aqui. Então a calma é essencial diante de momentos difíceis que nós venhamos a correr. Antes de nós entrarmos no assunto segurança, que é o objetivo dessa palestra, diretamente segurança, eu quero abordar alguns aspectos importantes sobre o instrutor, o chamado, a pessoa que realmente vai ministrar ali. O instrutor, ele pode ser o conselheiro, ele pode ser o diretor, uma pessoa convidada de fora, o distrital, o regional, enfim, a pessoa que estiver palestrando naquele instante ali. E o instrutor, ele tem que ter essas características que eu já disse. Ele tem que planejar, ele tem que preparar, né? Ele tem que pensar em segurança na atividade que ele está planejando, ele tem que planejar tudo com segurança e ele tem que executar a atividade com segurança. E junto disso também, no decorrer da atividade, ele precisa avaliar o desempenho dos seus instruendos. Seja um clube de aventureiros, seja um clube de desbravadores. E no decorrer dessa avaliação, ele também fazendo as correções. Vou dar um exemplo bem rápido também. Eu gosto muito de água. Eu vejo uma poça d'água, já estou me jogando. Sou meio marrecão mesmo. E eu pratico, gosto de natação, é um dos esportes que eu pratico. Eu faço natação em uma academia. E não sou um exímio nadador, mas me defendo bem na água e praticamente em todos os estilos. E eu vejo que às vezes quando entra um aluno novo, o suposto professor nosso, né, que está ali para orientar, ele simplesmente, esse aluno novo entra na água e com as suas dificuldades naturais e iniciais, ele nada de qualquer jeito e o professor está ali. Ele deveria estar ali para fazer as correções necessárias. Mas muitas vezes eu mesmo, como um aluno também, um colega ali de prática esportiva, eu acabo tentando ajudar aqueles que estão ali nadando, porque às vezes o professor ele se omite de fazer as correções necessárias, até para um desempenho melhor daquela atividade. Então nós, como instrutores, nós precisamos também fazer as correções quando estivermos na atividade fim. Na execução da instrução, para que a execução da instrução tenha êxito, o instrutor, ou seja, o palestrante, o professor, ele precisa demonstrar um entusiasmo pela atividade que ele está exercendo. Ele precisa demonstrar um entusiasmo, inclusive por ser desbravador, por ser ali um diretor, por ser um conselheiro. As crianças, os nossos juvenis e adolescentes, eles precisam ver em nós que nós estamos realmente entusiasmados com aquilo que nós estamos passando para eles. Eles precisam sentir que que eu digo o instrutor, ele domina aquele assunto. A apresentação individual nossa também é muito importante. Às vezes a gente quer cobrar uma apresentação individual dos nossos clubes, né? Dos integrantes do clube, e nós mesmos às vezes não temos uma apresentação muito correta ou bem apresentável. Eu tenho que ter o desejo de ajudar os nossos instruendos ali, seja o aventureiro, o desbravador, e eu tenho que me portar de uma maneira que eu possa conduzir bem essa aula, essa instrução, para que realmente haja o proveito que a gente espera. Voltando para o desempenho, o instrutor ele deve criar condições para que o seu instruendo ele aumente o seu nível de conhecimento, e aumente o nível de conhecimento, logicamente, com segurança, que é o nosso assunto mais importante no momento.
o instruendo, ele deve compreender qual é o seu novo comportamento após aquela sessão. Um exemplo, dou uma instrução de natação. Vou para a piscina com as crianças, pensei, planejei e estou executando com segurança que realmente requer essa atividade, que é uma atividade de risco, logicamente. Uma piscina, um lago, um rio, seja lá qual for. Mas aquela criança, ela tem que entender, eu tenho que mostrar para ela que não é porque ela fez agora, ela tem uma especialidade de segurança básica na água, ou natação nível 1 ou 2, ela agora ela é uma exímia nadadora. Ela não é. Ela teve noções básicas necessárias para tirar aquele requisito. Aquela especialidade não dá condições para ela chegar no próximo final de semana que ela estiver com a sua família na praia e adentrar mar adentro. Então eu sempre tenho que deixar claro isso para os nossos instrumentos, para os nossos pequenos, né? Eu preciso usar os meios de instrução para a segurança, tanto meios materiais quanto meios pessoais. Aproveitando esse exemplo que eu dei de natação, um meio pessoal, eu preciso ter uma equipe que também saiba nadar, que possa entrar na água em qualquer instante e, se necessário, ajudar alguém que está em dificuldade. Eu preciso ter coletes, eu preciso ter boias, eu preciso, de repente, se for uma lagoa, um lago, um rio, aonde eu for fazer, seja lá qual atividade, uma embarcação, uma canoa, enfim. Eu tenho que me preocupar com os meios auxiliares que proporcionam segurança também. E eu tenho que ter uma prática controlada. Não é simplesmente mandar todo mundo se jogar na água e agora cada um se vira, enfim. A minha atividade ela tem que ser controlada do início ao final. E isso é muito importante, porque às vezes nós nos preocupamos com o início. Nos preocupamos em fazer tudo certinho no início e às vezes o final fica meio bagunçado, às vezes deixamos a segurança de lado. E é nesse final que muitas vezes acontecem as tragédias realmente. As atitudes do instrutor. Ele precisa saber ouvir o seu desbravador, o seu aventureiro. Ele precisa se expressar com clareza diante daquilo que ele está passando ou querendo passar. Ele precisa saber lidar com os sentimentos e emoções. Isso é muito importante. Nós, como líderes, nós precisamos saber lidar com os sentimentos das nossas crianças. Crianças, que eu digo já juvenis e adolescentes, no caso dos nossos desbravadores. E criar condições para aumentar a autoestima do nosso instrutor, do nosso instruendo, dos nossos pequenos. Um exemplo, eu estou dando uma instrução de ordem unida. Ordem unida é uma instrução clara nesse aspecto. Nem todos têm a mesma coordenação motora. E estou falando para líderes aqui que todos já perceberam isso. Há muitos que pegam muito rápido a questão dos movimentos, de sair marchando, marchar corretamente, as voltas volver, até os movimentos, as voltas em movimento, mas outros que têm mais dificuldade. E eu não posso permitir que aquele que tem maior dificuldade ele se sinta inferiorizado, ele tem uma baixa autoestima. Eu devo, com sabedoria, como instrutor, separar em grupos, de repente, até que... E esse grupo tem que ser de uma maneira que realmente não ofenda ninguém, né? Não magoe, não piore ainda a situação em relação à autoestima. Então eu tenho que trabalhar de maneira que eu possa tentar colocar todos no mesmo nível de instrução o mais rápido possível. Entrando no aspecto acidente, diretamente acidente. Há um conceito de acidente, né? Ou seja, o que seria acidente. Se nós formos ver o conceito de acidente, ele diz assim: acontecimento fortuito. Ou seja, o que é um acontecimento fortuito? É aquilo que acontece por acaso, não foi planejado, foi eventual, é imprevisto, inopinado, lógico, decorrente de causas de falha material e também falha pessoal. E essa falha pessoal pode ser a negligência, a imprudência, a imperícia. Então nós temos que ter um cuidado muito grande em relação à nossa atitude como instrutor, como responsável por aquele grupo que está na nossa mão.
Essa instrução eu tirei do manual, do caderno de instrução 32.1, que fala sobre a prevenção de acidente na instrução, de instrução. Esse manual é do Exército. Logicamente que ali trata de instruções realmente de alto risco, mas eu consegui tirar muita coisa boa dali. Se você tiver interesse, é fácil baixar, é o CI 32.1, Prevenção de Acidente de Instrução. Ali fala das causas básicas dos acidentes, e se espante agora, porque dentro das causas básicas do acidente, as causas pessoais, ela está em torno de, ocorrem com 70% de frequência. Então 70% dos acidentes são causas pessoais. Falta de habilidade, descumprimento de normas de segurança, excesso de confiança muitas vezes. Isso também é um perigo, o excesso de confiança. As causas materiais são 28%. A falta de manutenção inadequada, improvisos e assim por diante. E nós somos campeões em improvisar, mas temos que improvisar com segurança. Então vejam, 70 são as causas pessoais, 28 causas materiais e 2% são as imponderáveis, condições climáticas, fenômenos meteorológicos e etc. Mas mesmo nesses 2% nós podemos diminuir ainda essa porcentagem, porque vamos supor que nós estamos com o nosso clube acampado e está se arrumando um temporal, e raios, relâmpagos, trovões, e nós deixamos as crianças, vamos dizer, os meninos gostam muito de jogar bola. E quem, rapaz principalmente, o homem, de nós nunca jogou bola na chuva, é a melhor coisa que tem é jogar bola na chuva. Porém, há um risco muito grande diante de uma tempestade, as crianças estarem jogando bola na chuva. Se não for por um raio, até por quebrar uma perna, um braço. E isso, com certeza, um pai vai vir questionar você. Poxa, mas meu filho estava jogando bola na chuva. Então, mesmo nas imponderáveis, nós podemos diminuir. Ok? Eu falei ali de imperícia, de negligência, de imprudência. E eu vou conceituar um pouquinho, vou fazer a diferença para vocês desses 3 itens aí. O que é imperícia? É a inaptidão. Eu não sou perito em alguma coisa. Eu creio que a grande maioria que está me ouvindo nesse momento não é perito em armamento. Pela minha profissão, não sou perito em todos, mas um grande número de armamentos eu manuseava. Então eu me torno perito naquilo. Então imperícia é o que você é inapto, você é ignorante naquele assunto, você falta a qualificação técnica, a teoria ou a prática, ou a ausência de conhecimentos elementares básicos daquela profissão. Então isso é imperícia. Negligência é você deixar de tomar uma atitude ou não apresentar a conduta que se era esperado para aquela situação. Então vamos supor, posso ser negligente após uma instrução de especialidade em natação, correu tudo bem, todos tiraram a especialidade ali como esperado, aqueles que realmente mereceram. E agora eu deixo à vontade as crianças na piscina e elas começam a correr em volta da piscina e alguém cai, bate cabeça, quebra um braço, uma perna. Houve uma negligência da liderança do clube, porque não tomou uma atitude correta quando se esperava isso dela. E a imprudência pressupõe uma ação precipitada ou sem cautela. Foi imprudente naquele assunto, naquela situação. Eu vou dar aqui 2 casos esquemáticos aqui para nós conversarmos um pouquinho. Deixa eu pegar aqui meu rascunho aqui, onde eu... o caso esquemático número 1, ele fala aqui, prestem bem atenção, ele fala aqui de um professor, então se coloca na seguinte situação. Sou professor de educação física e diretor de um clube de desbravadores. Estava acampando com o meu clube no domingo, dia 30 de janeiro, às 14 horas, após o almoço, saí para realizar um percurso de corrida de 5 km com o clube. Porém, no quilômetro 3, 2 desbravadores desmaiaram. Essa é a situação. Sou professor de educação física, sou diretor de um clube, estava acampando no dia 30 de janeiro, às
Às 14 horas, após o almoço, eu saí fazer uma corrida com o meu clube. Enquadre o diretor se necessário. Lógico que nós podemos enquadrar ele aqui. Ele foi imperito? Não, ele não foi imperito. Porque ele era perito no aspecto pela sua própria profissão. Ele tem uma formação, a formação de professor de educação física. Ele sabia que correr no mês de janeiro, pleno verão, às 14 horas, após o almoço, isso não ia acabar bem. Ele não era imperito, ele tem uma formação técnica, né, uma formação profissional, e ele sabia que isso não ia acabar bem. Mas ele foi negligente. Ele foi negligente e ele foi imprudente, porque ele não agiu da maneira que deveria agir, ele agiu sem cautela. Então, esse caso, esse diretor, ele foi negligente e imprudente. O segundo caso, que eu coloquei aqui, diz assim: sou o diretor de um clube de desbravadores e fui fazer a especialidade natação em uma lagoa. O risco já é maior. Porém, nado só para sobreviver, ou seja, ele não nada bem. Mas tive que demonstrar os itens a serem alcançados na especialidade, ou seja, o diretor teve que mostrar ali, demonstrar o que eles tinham que alcançar. E acabei me afogando. Que papelão, né? Veja o mico que o diretor passou aqui. Tomei muita água, mas consegui sair da parte mais funda, porém tive que ser hospitalizado. Enquadra o diretor. Não há dúvida que aqui nós podemos enquadrar ele nos 3 itens. Ele foi imperito, porque ele não era perito na atividade que ele estava desenvolvendo. Ele foi negligente, né? E ele foi imprudente, ele foi sem cautela, né? E não tomou as medidas necessárias. Quais seriam as medidas necessárias devido à sua negligência? Ele teria que ter ali alguém capacitado para dar aquela especialidade. Ele teria que ter meios de segurança, alguém com um bote, alguém com colete, com salva-vida em si, equipamentos de segurança nessa área. Então, esse diretor, ele foi imperito, ele foi negligente e ele foi imprudente. Ok? Então, só 2 exemplos aí para a gente raciocinar, refletir um pouquinho. Acidente de instrução é o resultado de uma sequência de eventos chamados fatores contribuintes. Porque um fator vai chamando, vai contribuindo para que ocorra realmente o acidente. Vou dar alguns exemplos que contribuem para um acidente numa instrução. Condição climática adversa, influência de vários fenômenos meteorológicos. Alguns a gente pode até evitar, mas outros, infelizmente, não. Alguns realmente são, quem sabe, impossível da gente imaginar que aconteça. Mas é um fator de risco. A infraestrutura deficiente, dependendo da atividade que você vai fazer. Vamos supor, vou fazer uma pista de corda, mas essa pista de corda faz muito tempo que não é usada. Uma instrução, e isso acaba acarretando numa instrução deficiente, devido ao que? Um outro aspecto contribuinte é a manutenção deficiente. Pensou você fazer um rapel com uma corda que não foi manutenida corretamente, não foi armazenada num local adequado de ventilação, porque a corda ela apodrece. Então essa manutenção pode colocar em risco a sua vida, a vida daquele que está sobre a sua liderança. A participação deficiente, um outro fator que contribui para um acidente na instrução, a participação deficiente do pessoal de apoio, ou seja, não tem pessoal de apoio, ou esse pessoal de apoio ele não é capacitado também. Um preparo deficiente, enfim, da instrução de um modo geral. Uma supervisão deficiente, ou seja, você não está supervisando, o instrutor não está fazendo a parte adequada. E a pouca experiência na condução da atividade. Se eu não domino uma área, não é vergonhoso eu pedir para alguém vir fazer essa instrução para mim. Então eu tenho que ter um domínio, eu tenho que ter alguém que domine aquela área, aquela instrução que eu estou dando. Isso seria o adequado. Existe também o caderno
de instrução CI, né? Caderno de instrução 32.2, que é do Exército, que fala sobre os gerenciamentos de risco. Ali existe uma tabela que você vai jogando os riscos da atividade que você vai fazer, da instrução que você está fazendo, para ver se compensa fazer essa atividade. E às vezes a gente pode chegar à conclusão que não compensa, pelo risco realmente. E o objetivo desse plano de segurança é estabelecer medidas de segurança. Eu digo que no Exército nós tínhamos plano de segurança até para a instrução de hinos e canções, que está ali os soldados todos sentados num pátio, num saguão, tendo hinos e canções, aprendendo a cantar o hino nacional, o hino do Exército, os diversos hinos que a gente aprende lá. Até para isso existe um plano de segurança. Então todas as atividades são importantes que tenham um plano de segurança. E as medidas preventivas que nós gostaríamos de rapidamente abordar. Na montagem de uma instrução, eu preciso reconhecer o itinerário, o local da instrução com antecedência. Não é simplesmente chegar no dia com o meu clube lá. Não, eu preciso 1, 2, 3 vezes antes e verificar. Até se for num dia de chuva, é bom eu estar lá num dia de chuva com antecedência para ver como que o terreno, o local se comporta com a chuva. Para ver as condições do terreno em si, né? O tráfego de automóveis ou de animais, os obstáculos que tenha para chegar naquele local ou no próprio local. As áreas que apresentarem fatores restritos, elas não precisam ser impeditivas de você realizar, mas elas devem ser balizadas para que você não passe por aquele local, né? Durante a realização da instrução, o instrutor, então, ele deverá, antes de iniciar qualquer atividade de instrução, verificar se todos os integrantes do seu clube eles estão em condições. Tem dia que você não está bem, e isso a gente vê principalmente quem trabalha com desbravadores já, a classe maior. Tem dias que as meninas não estão bem, vocês estão entendendo o que eu quero falar? Eu não posso colocar uma menina que não está bem naquele dia fazer uma atividade de repente na água ou algo que ela não está em condições de fazer. Eu tenho que ouvir eles também. E se houver uma instrução de risco, como por exemplo a natação, que eu já citei várias vezes aqui, tem que ter uma equipe especializada. Tem que ter uma equipe inclusive de segurança, de saúde, junto ao local, para, se necessário for, mesmo com todos os meios que você tomou de segurança, essa equipe de segurança, de saúde, possa agir o mais rápido possível. Ao término da instrução, logicamente que é muito válido você fazer a contagem do seu efetivo, você verificar se todos estão bem, se ninguém está passando mal, se todos gostarem, enfim, fazer um checklist ali, até para ouvir, receber deles ali o retorno da atividade em si. Quando nós realizamos as nossas marchas e estacionamentos, e todos nós, as nossas caminhadas, né, que são as nossas marchas aí, eu devo ser muito criterioso na seleção do itinerário pelo qual eu vou passar com o meu clube. Uma coisa é você passar sozinho ou com 2, 3 adultos. Outra coisa é você estar com um clube de 50, 60 numa rodovia. Então eu tenho que ter um cuidado muito grande. Eu tenho que planejar com muita segurança. Se você não domina uma atividade dessa, convide alguém que tenha um conhecimento maior, né, que saiba que você precisa ter um batedor à frente, um atrás, ou seja, são pessoas que vão proporcionar segurança para o grosso ali, para o seu clube como um todo. Quem sabe coletes refletivos, lanternas para o período da noite, bandeirolas, há vários meios, itens que proporcionam para ajudar a proporcionar segurança. As marchas noturnas elas exigem esse equipamento. E também a escolta sempre que possível da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal, da Polícia Estadual, né, para ajudar a proporcionar essa segurança aí, se for um percurso que exija realmente você passar por uma rodovia, mas evite isso realmente. Em função das condições climáticas, você deve ter o cuidado também com as roupas adequadas, então para cada estação. E toda atividade na água, elas devem ser pensada, planejada e executadas por pessoas capacitadas, com equipamentos e meios diversos de segurança, que é uma das atividades que a gente acaba sempre fazendo com os nossos clubes. Queridos, o tempo que me foi disponibilizado para essa atividade foi esse, em torno de 30 minutos.
Eu acredito que o pastor vai fazer e vai mostrar para vocês a mochila que nós montamos, a mochila de segurança. Tem ali equipamentos de segurança, mas nós precisamos também de pessoas capacitadas, qualificadas para proporcionarem essa segurança, né, e com noções básicas de primeiros socorros. O pastor vai mostrar essa atividade para vocês também. E não esqueçam, seu primeiro erro pode ser o seu último. Mas que Deus nos livre desse mal, nunca aconteça conosco. Infelizmente já tivemos um acidente, né, recente na nossa associação com uma vítima fatal. Que a gente possa corrigir, quem sabe, alguns erros. Não estou dizendo que houve falha ou não é esse o mérito, mas que a gente, para que não aconteça, né, nós possamos ter um ano e vários anos pela frente trabalhando com segurança. Que Deus abençoe. Obrigado por esse tempo, essa meia hora que vocês disponibilizaram aí para me ouvir. E eu estou à disposição, se um dia precisar para a sua região, para o seu clube, e eu precisar me deslocar até aí, dentro da minha disponibilidade também, eu farei com todo prazer. Deus abençoe a todos e tenhamos um bom ano, possamos logo ter passado todo essa fase difícil que o mundo está vivendo, que nós estamos vivendo, de quarentena e assim por diante, e logo possamos estar com os nossos clubes tocando o barco para frente. Amém. Até mais.